Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos novamente muito bem-vindos. Eu sou o Eduardo, criador do canal Meu Dia a Dia no Brasil é Assim. Hoje nós iremos comentar um pouco sobre a entrevista da Karina Bach com o Luciano Camargo. Foi uma entrevista muito boa, uma entrevista muito saudável. Inclusive eu adorei, gostei demais, vi a presença de Deus ali se manifestando no meio deles. Foi maravilhoso, não poderia ser melhor, ainda mais quando nós vemos pessoas se converterem a Cristo, se renderem a Cristo, aceitarem a Cristo e reconhecerem a Ele como seu único e suficiente Salvador. Pessoas como Luciano Camargo e Karina Bach, que vieram aí de um segmento totalmente diferente e hoje eles se denominam cristãos, servos de Deus. É muito bom poder estar aí acompanhando todo esse mover, todo esse agir, todo esse trabalhar de Deus na vida das pessoas. E melhor ainda é saber que o nosso Deus ele não muda, é um Deus imutável, mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. O nosso Deus, ele continua operando sinais, prodígios e maravilhas. Só basta a gente abrir o coração e desejar a presença desse Deus, para que nós possamos entender um pouco o que a nossa irmã e o nosso irmão comentaram sobre as pessoas que eram mais próximas a eles, disseram para eles que era fácil agora eles se denominarem cristãos, né? Se dizerem cristãos, porque eles nunca haviam passado ou nunca haviam sido privados por algum bem material ou por dinheiro ou por alguma coisa que eles quisessem. Então era fácil eles agora dizer, não, agora eu sou crente, agora eu sirvo a Deus. Isso é muito fácil. E aí ela fez uma colocação muito boa aí, que não, no caso é mais difícil a pessoa que tem um status elevado financeiramente falando, né, uma pessoa pública que tinha aí todo o seu reconhecimento na mídia, na televisão, era muito mais difícil, né, para essas pessoas reconhecerem que elas precisavam de Deus. E se nós formos olharmos à luz da Bíblia e olharmos ao nosso redor, a gente vê que é verdade, não é fácil não. E eu gostaria que você acompanhasse comigo essa leitura que eu vou fazer agora no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 18, versículo 16 em diante. Eu ia ler o versículo 22, mas eu quero ler o versículo 16 em diante para que nós possamos entender todo o texto e o contexto do que a palavra de Deus quer dizer para nós, para que nós possamos entender. E o que é que esse texto vai falar conosco? Ele vai falar sobre o jovem rico. Então, capítulo 18 de Mateus, versículo 6, ele vai dizer para nós que: eis que, aproximando dele o jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Você foi um jovem que chegou diante do Senhor Jesus e perguntou para ele: bom mestre, ainda chamou o Senhor Jesus de bom. O que é que eu preciso fazer para ter a vida eterna, para ter um lugar no céu com Deus? E ele disse assim, e ele disse, ele quem? Jesus: porque me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Aí Jesus começou a dizer para ele, ou citar para ele os mandamentos que ele deveria guardar, que ele deveria ter o cuidado, ter o zelo de ter no seu coração. Depois de Jesus dizer isso, aquele jovem respondeu para o Senhor Jesus, né? No versículo 20, dizendo: disse-lhe o jovem: tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda, ou seja, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. O que é que ainda me falta para que eu possa conseguir a vida eterna? Jesus, conhecendo não o exterior, né? Porque Jesus ele conhece não somente o exterior do ser humano. Às vezes as pessoas nos julgam e nos olham pela aparência, pelo status, pelo dinheiro, pelas coisas que temos. Mas Jesus ele nos olha o coração, a alma do ser humano. Ele olha lá dentro, o que está sondando os nossos corações, quais são os pensamentos, quais são as nossas intenções. Jesus ele olhou lá dentro daquele jovem. E aí nós vamos ler no versículo 21 do capítulo 18 de Mateus. E disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende o que tens, dá aos pobres, e você vai ter o teu tesouro no céu. Vem e segue. Jesus disse: olha, já que você quer saber realmente o que você precisa, você vai, pega tudo quanto você tem, vende, dá aos pobres, e aí você vai ter um lugar, um tesouro no céu. E aí depois disso, você vem e segue. Só que essas palavras que Jesus disse para esse jovem, que ele era muito rico, que ele tinha muitas propriedades, que ele tinha muitos bens, que ele era muito bom,
financeiramente falando, ele tinha tudo que ele precisava, não tinha, aparentemente quando nós lemos, nós entendemos o quê? Que ele não tinha falta de nada, bem material nenhum. Só que acontece que no versículo 22, no capítulo 18 de Mateus, vai dizer o quê? E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. O jovem, ouvindo o que Jesus havia dito para ele, ele se retirou, ou seja, ele virou as costas. Não quero mais, porque ele pesou no coração dele largar e deixar tudo aquilo. Por quê? Porque ele tinha muitos bens, ele tinha muitas propriedades. O que acontece? Quando Jesus nos chama para servi-lo, para ele fazer parte da nossa vida, ele não quer que eu e você vendemos tudo que nós temos, tudo que nós conseguimos, todas as nossas propriedades, todos os nossos bens, né? Fiquemos sem nada e seguimos. Não é esse tipo de coisa que Jesus está dizendo aqui. O Senhor Jesus está dizendo que se o jovem continuasse ou fosse seguir o Senhor Jesus com tudo que ele tinha, ele não ia seguir Jesus direito. Por quê? Porque o seu bem maior, seu tesouro principal, nunca ia ser Jesus. Iria ser seus bens. Ele sempre iria estar andando com Jesus, porém pensando e preocupado em tudo quanto ele tinha. Ele não ia conseguir servir Jesus direito. Aí Jesus falou assim: peraí, se ele continuar assim, ele não vai conseguir me servir direito. Então eu vou falar para ele vender tudo. Na verdade, Jesus queria saber qual era a intenção daquele jovem e o que estava realmente, de fato, no seu coração. Se era o reino de Deus ou se era o reino terreno. Se eram as coisas celestiais, espirituais, ou se eram as coisas materiais que são destruídas, que somem, que corroem, que o ladrão rouba. Era isso que Jesus estava dizendo. Quando Jesus nos prova, na maioria das vezes, ele nos está provando porque ele quer o nosso mal, porque ele quer que nós soframos. Não, jamais. Jesus, muitas das vezes, as provações vêm para realmente, de fato, mostrar quem é que nós somos na presença de Deus, ou que realmente, de fato, está em nossos corações. Então, quando eu observei ali, naquela entrevista ali com o nosso irmão Luciano, juntamente com a nossa irmã Karina Bach, eu vi ali pessoas sedentas de Deus, que mesmo tendo tudo que eles têm, hoje não significa muito, porque o que eles encontraram é maior ou é melhor e tem muito mais significado e é muito mais valioso para eles do que o que eles possuíram durante a vida deles inteira, que é o material. O material já não faz tanta importância, já não tem tanto sentido para eles. Por quê? Porque eles encontraram Jesus, eles encontraram Deus, que o nosso Deus, ele é o dono do ouro, ele é o dono da prata, ele é quem enriquece e ele é quem empobrece. O nosso Deus, quem tem Deus tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Já reparou? A pessoa tem alguma coisa por um momento, mas é um pobre, um cego, um nu, que está aí achando que, né, tem tudo, mas na verdade ele não tem nada. Então, a gente observando, o que acontece? Quem tem um status muito bom, quem tem muito dinheiro, quem tem uma vida financeira razoavelmente bem, ela nunca, na maioria das vezes, ela jamais vai recorrer a Cristo. Ela vai recorrer à palavra de Deus. Ela vai recorrer ao Senhor Jesus. Por quê? Porque quando vem algumas coisas do tipo provações, algumas dificuldades, ela vai recorrer sempre a quem? Vai recorrer sempre ao bem que ela tem, que no caso que é o dinheiro. Ela vai recorrer sempre ao dinheiro, ao seu status, porque ela entende o quê? Opa, peraí, eu tenho dinheiro, então eu vou correr ali e aquele ali ele vai me socorrer, ele vai me tirar dessa situação, ele vai me tirar desse apuro. Ou seja, eu tenho dinheiro, eu posso tudo que eu quiser, eu faço tudo que eu quiser. E na maioria das vezes é assim que a pessoa ela não precisa de Deus, não precisa de Jesus, não precisa de ninguém do tipo. Por quê? Porque eu já tenho o que eu preciso, que é o dinheiro, que é o meu status, que é a minha vida boa. Não tem nada que me faça reconhecer que eu preciso de Deus ou de Jesus. Na maioria das vezes é assim. Ah, mas a pessoa que é rica, que tem condições, que tem dinheiro, então ela nunca vai se render aos pés de Jesus? Não disse isso. Eu estou dizendo que é mais difícil
um rico que tem muitos bens, ele se quebrantar diante da palavra de Deus. Porque se fosse impossível, difícil, Karina Bach e o nosso irmão Luciano, os dois não teriam aceitado Jesus, não teriam reconhecido Cristo como seu único e suficiente Salvador. Às vezes para mim, ou para você que está me vendo aí do outro lado, às vezes parece impossível. Nossa, aquela pessoa ali, jamais ela vai aceitar Jesus, jamais ela vai reconhecer a Deus como seu Senhor, como seu Salvador, porque eu vejo a pessoa tão distante, ela tem tudo que ela necessita, ela é bem financeiramente, ela tem tudo à sua volta, ou seja, não tem nada que faça ela ser. Pelo contrário, às vezes Pedro disse para o Senhor Jesus: mas Senhor, quem pode se salvar então? Quando Jesus falou assim, olha, quando aquele jovem rico virou as costas, saiu, aí Jesus falou assim, olha, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar ou herdar o reino do céu. Aí Pedro disse para o Senhor Jesus: mas quem pode então, Senhor, se salvar? Aí Jesus disse: para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível, todas as coisas são possíveis, né? Então é verdade, é mais fácil uma pessoa que não tem condições, que é de classe baixa, reconhecer e aceitar Jesus, do que uma pessoa que tem muito, que tem uma vida boa, que tem status, aceitar Jesus. Então é verdade. Então eu louvo a Deus pela vida da irmã Karina, do irmão Luciano aí, né? Por estarem caminhando, trilhando esse caminho que é maravilhoso. Se nós observarmos o Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 21 em diante, vai dizer: porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Quando nós vemos essas pessoas que tinham tudo, não tinham por que elas estarem ali falando de Jesus ou reconhecendo Jesus como seu Salvador, elas tinham tudo, ali estar ali hoje, aquela conversa tão boa de estar ali, para dar a impressão que nós estamos ali juntos, né? Falando de Jesus, com todo aquele amor, todo aquele desejo, nós vemos o quê? Que realmente o tesouro deles hoje já não é mais o que eles têm, o que eles adquiriram, o que eles possuem. O que está em primeiro lugar na vida deles hoje já não é mais o material, já não é mais o seu status, já não é mais o dinheiro que eles têm, mas é Jesus. A pessoa principal da vida deles hoje é Jesus. Porque a Bíblia diz que nós conhecemos a árvore pelos frutos. A gente conhece se a árvore é boa, se é ruim, é pelos frutos. Se os frutos forem bons, a árvore é boa. Se os frutos forem ruins, a árvore é ruim, é má. Ou seja, não tem como eu falar de Cristo e a minha vida não ser transformada, e a minha vida não ser mudada. Não tem como eu falar de Cristo e as pessoas não verem uma transformação na minha vida, não é? Então o que é que nós vemos? Nós vemos uma transformação na vida deles. Deus transformando, Deus lapidando, Deus moldando. Como se fala ali, é como uma criança, né? A gente começando, se readaptando ali no caso, né? A gente está aprendendo tudo novamente, como nós devemos ser na presença de Deus. Então é isso. Essa foi aí realmente o que eu penso, segundo a Bíblia e segundo o que a gente vê, que realmente é difícil mesmo, não é fácil, mas bom seria que se todos que têm tudo ao seu alcance pudessem reconhecer que tudo que eles têm, nada eles teriam se Deus não tivesse dado para eles, né? Todo ser humano, por mais bilionário, trilionário, rico que for, que seja, bom seria se todos reconhecessem, né, que tudo que eles têm é por meio de Deus e que nada é mérito nosso, né? O mérito é todo dele. Todo o tributo, toda a honra, glória, louvor e adoração seja para ele. Então é isso daí, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e colegas nas redes sociais. Deixa aí o seu like, o seu joinha para continuar ajudando a gente no canal. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações. Quando postarmos novos vídeos, você será notificado que nós postamos. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.